Fala, queridões. Sussa não. Aqui é o Molejo. Eu espero que vocês estejam bem, né? Estejam se cuidando. E desse modo vocês vão estar cuidando das pessoas, né? E vamos continuar falando de química, mas vamos de uma maneira leve, tranquila. E bora lá, então. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre separação de misturas, né? Que é a aula 13 e 14, que é a página 314 de vocês. Bora? Então é o seguinte, para a gente conseguir falar de separação de misturas, né? Eu queria dar uma lembrada com vocês e bora lá. A gente falou um pouquinho no começo do ano o que era matéria, a gente definiu isso, né? Então a gente conversou e disse o seguinte, que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar e tem massa, né? Ocupa lugar no espaço e tem massa. Aí a gente falou um pouquinho sobre a química, né? Refletiu um pouco sobre o que era essa matéria, a gente falou que a matéria era composta por átomos, né? Teve uma galera que refletiu em cima disso. E a definição de átomo era sem divisão. E aí depois a gente entra lá na química e definiu química, né? Que é o estudo da transformação. Para conseguir falar do estudo da transformação, a gente precisa entender a composição dessa matéria. Então, beleza, tá aí tranquilo, né? A gente lembra do que a matéria é feita. A gente falou o seguinte, dentro dessas classificações da matéria, a gente colocou duas, né? Que a gente tem substância pura e a gente tem mistura. Aí dentro da substância pura a gente colocou duas subdivisões também, que é a substância pura simples, substância pura composta. Agora pensando na mistura, a gente fez também duas subdivisões, que era mistura homogênea e mistura heterogênea. Sussa? Então se liga, vamos pensar na substância pura simples agora, né? Eu vou colocar um exemplo e depois eu quero que vocês dêem uma refletida em cima disso. Para vocês, coloco o O2 e para a substância pura composta, eu coloco o CO2. Veja, me ajuda aí, ó, dá uma olhada. Aqui, ó, na molécula de O2, o gás, o oxigênio, a gente só tem um tipo de elemento, né? Que é o oxigênio. Agora, veja, na molécula de CO2, que é o gás carbônico, a gente tem dois tipos de elemento. O carbono e o oxigênio, beleza? Então, a definição de substância pura, para a gente conseguir diferenciar, é a quantidade de elementos. Dentro da simples, a gente só tem um único elemento. Dentro da composta, a gente tem mais de um. Nesse caso, a gente tem dois. Então, eu quero que você se ligue na quantidade de elementos, não na quantidade de átomos, ó, quantidade de elementos. Um carbono, um oxigênio, né? Então, são dois elementos. Quantidade de elementos, só oxigênio. Se a gente for olhar a quantidade de átomos, tenho dois aqui, né? Se eu fosse olhar a quantidade de átomos, tenho dois, com mais um, três, beleza? Mas, ó, se liga, quantidade de elementos. Substância simples, um único elemento. Substância composta, dois elementos, beleza? Então, ó, para a gente pensar em mistura, o que a gente vai falar? A gente vai ter um exemplo de mistura homogênea, é o ar. Então, ó, pensa na mistura seguinte. Se eu pensar no ar, né, existem vários tipos de gases. Por isso que eu coloquei o gás aqui em cima, na substância simples e na composta. Se eu vou lá e misturo substância simples, que é o oxigênio, com a substância composta, os gases carbônicos, misturei esses dois, né, e eu posso ter o ar, beleza? O ar tem nitrogênio, também tem outros gases. Misturei os dois gases, nesse exemplo que eu dei, tem o ar. Sussa? Beleza. Então tenta pensar assim, ó. Por que o ar é uma mistura homogênea, né? Se eu fiz essa mistura que eu comentei com vocês, eu consigo localizar onde eu tenho uma parte só de oxigênio, onde eu tenho uma parte só de gás carbônico? Eu não consigo, né? Então, mistura homogênea, eu não consigo enxergar divisão, né? Eu não consigo enxergar divisão de fases. Demorou? Ó, agora a mistura heterogênea, se liga nesse exemplo. Bem tranquilo, né? Eu vou ter água e areia. Beleza. Dá uma olhada que eu coloquei as divisõezinhas aqui, ó. 1, 2, 3, né? Seria o nosso fluxograma e a gente estaria dividindo ele, né? Aí eu comentei o seguinte: como a gente consegue perceber a diferença de substância pura e mistura? Então, ó, quando eu chego nessa primeira divisão, eu vou pensar o seguinte: substância pura, mistura, tá? Qual que é a diferença? Eu penso na quantidade de fórmulas que eu tenho. Então, ó, quantas fórmulas eu tenho? Se eu tiver uma única fórmula, é substância pura. Então, ó, única fórmula. Eu tenho uma única fórmula. É um único pacotinho, lembra que eu falei? Pacote, ó. Tem esse pacote. Dentro desse pacote eu tenho oxigênio, né? Dentro desse pacote eu tenho gás carbônico e oxigênio. Sus? Agora veja, se eu pensar na mistura, quantos pacotinhos eu tenho? No ar eu tenho vários tipos de fórmula, né? Por exemplo, eu tenho nitrogênio, eu tenho o próprio gás carbônico, eu tenho oxigênio, eu tenho argônio, eu tenho hidrogênio, eu tenho hélio. É um monte de fórmulas, né? Beleza? São vários tipos de gases, né? Agora, se eu pensar aqui, ó, na mistura heterogênea, né? Nesse exemplo que eu dei, eu tenho a água e tenho a areia, beleza? Então, ó, vários pacotinhos. Um pacote, dois. Então, ó, vamos voltar. Então, para conseguir diferenciar a matéria, a primeira pergunta que eu falo é quantas fórmulas? Se eu tiver uma única fórmula, substância pura. Beleza. Cheguei na substância pura. Segunda pergunta que eu falo, quantos elementos? Se eu tiver um único elemento, substância simples. Se eu tiver dois elementos, substância composta. Solucionou. Agora se liga. Bora. Primeira pergunta, quantas fórmulas?
Mais que uma, né, já vem para mistura, beleza. Dentro da mistura, eu vou ter uma divisão, né, que é homogênea e heterogênea. A pergunta que eu vou fazer é quantas fases? Tenta lembrar que a fase é a divisão, quando você consegue perceber a diferença, né? Se eu pensar aqui, ó, tem uma única fase, homogênea. Se eu tiver mais de uma fase, heterogênea. Beleza, galera? Então, ó, bora continuar. Eu fiz a divisão para vocês da seguinte maneira. Eu dividi as aulas em separação de mistura heterogênea e homogênea. Eu vou começar pela heterogênea porque eu acho que é um pouquinho mais tranquilo, né? Então, se liga, a gente está onde eu tenho divisão de fases, beleza? Heterogênea, divisão de fases. Então, eu posso ter substâncias, na verdade, misturas heterogêneas que eu tenho sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido e gás sólido. A gente vai falar da separação de todas elas, né? Então, bora lá, bora devagarzinho. A primeira é bem tranquila, né? Que é a catação. A catação a gente faz direto no nosso dia a dia. E eu coloquei um exemplo aqui, ó, bem tranquilo, né? Quando a gente vai separar, tipo, o feijão para nossa mãe, ela obriga a gente a fazer esse tipo de trampo para ajudar aqui na cozinha e tal. A gente separa, né, o feijão de, por exemplo, de pedrinhas, né? Então isso a gente faz a olho nu. Então isso a gente tem que pensar que a catação é a olho nu, né? Porque tem uma diferença muito grande do tamanho das partículas. Então a gente consegue fazer isso. Outro exemplo muito tranquilo é quando a gente pensa na reciclagem, né? Que a galera vai separar lá o papel do plástico, do metal. Esse processo é catação, né? Vai pegando mesmo, mas esse processo a gente separa a olho nu, por conta do tamanho das partículas ou dos fragmentos que a gente tem ali, beleza? Catação, então, seria sólido-sólido a olho nu. Agora se liga, ó. Quando eu tiver a peneiração, que é a tamisação, é um pouco diferente. A gente vai separar, né? A gente consegue ver algumas partículas, né? Por exemplo, eu vou fazer a peneiração de pedra com areia. Eu consigo ver que tem uns pedacinhos de pedra, uns pedacinhos de areia, mas é um processo que eu não consigo fazer ali com a mão, né? Pegar, né? Então a gente usa esse processo da peneiração, que é uma agitação mecânica que a gente faz com a peneira e consegue separar por tamanho ainda de partícula, beleza? Então, ó, dependendo do tamanho do grão, a gente separa por peneiração. Não consigo fazer esse processo por catação, porque senão ia dar muito trampo. Sussa? Então se liga, o próximo, tranquilão também, é a ventilação. A ventilação é um processo que a gente vai separar por diferença de densidade, né? Ainda é sólido-sólido, né? Concorda? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho algumas sementes e algumas cascas, né? Tudo sólido ainda, beleza? Mas, ó, pensa que é mais pesado, a semente, né? Se eu passar uma corrente, ó, uma corrente de ar, a casca, né, vai ir junto com o ar e só vai ficar semente. Então, ó, um exemplo tranquilo, né? Quando a gente vai falar dos amendoins torrados, né? Separação de grão de arroz, esse processo é bastante utilizado. Sussa? Então, ó, é um processo sólido-sólido que utiliza uma corrente de ar para retirar o que é menos denso, beleza? Então, a gente tem a ventilação. Um outro processo que é muito parecido com isso, só que a gente troca a corrente de ar por uma corrente de água, é a levigação, onde a gente vai separar sólido-sólido, só que a corrente que a gente vai estar utilizando é a de água, beleza? E um exemplo muito massa é quando a gente vê isso na mineração, onde a gente vai separar areia e ouro. Sussa? Bora lá então, ó. Esses ainda são tranquilos, né? Mas agora vai dar uma complicadinha e vamos falar um pouquinho mais devagar. Então, ó, um processo muito da hora e meio complexo e controverso aí, dependendo do nosso material que a gente vai estar estudando, é a flotação. Dentro do material de vocês, a definição de flotação é quando eu separo dois sólidos com um líquido que tem densidade intermediária. Quando eu vou olhar isso na literatura, não é bem verdade, né? Na literatura a gente tem uma outra definição para flotação. Então, o que eu estou fazendo aqui para vocês? Eu coloco duas definições, né? O que aparece em alguns vestibulares, que fala que isso aqui é flotação, por isso que eu coloquei entre aspas, e a definição da literatura. Que dependendo do lugar que você vai estar resolvendo esse exercício, pode aparecer das duas maneiras. Então, eu quero que você saiba das duas maneiras. Demorou? Então, veja. Quando a gente falar, então, de flotação, eu vou definir com vocês, segundo a literatura, sedimentação fracionada. Beleza. O que seria isso? Quando eu tenho dois sólidos, né? Eles com densidades diferentes, coloco um líquido que separa eles por densidade intermediária. Aqui no caso eu tenho, ó, areia e raspa de madeira, né? Misturo os dois, beleza, Michael, tranquilo. Jogo água. A água tem uma densidade intermediária, né? Ficaria no meio, areia ia para o fundo, né? Ia decantar, sedimentar. E a raspa de madeira ia flutuar, porque ela tem uma densidade menor que a água, beleza? Então, de novo, misturo os dois, jogo água, né? Que é o líquido que tem densidade intermediária, ficaria no meio a água.
a madeira estaria flutuando, entre aspas, né? E a areia ia decantar, né? Sedimentar, beleza? Então, ó, essa é a definição de flotação que a gente vai ver em alguns materiais e pode aparecer em alguns exercícios de vestibular. Mas se liga, flotação, quando a gente olha aí a literatura, quando eu falo, é a acadêmica, né? Então, a gente olha aí nos materiais didáticos de universitário, a flotação que a gente vê é essa definição. É quando a gente vai fazer uma separação, no caso nem a separação sólido-sólido igual ao anterior, que eu comentei aqui, ó, veja, separação sólido-sólido, vai ser uma separação que eu vou estar utilizando sólido-líquido. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente utiliza muito isso na metalurgia, né? Então, eu tenho, por exemplo, ouro, né, que é esse caso, misturada na minha solução. O que eu faço, né? Eu passo bolhas de ar para conseguir fazer essa separação. Quando eu coloco essas bolhas de ar, as partículas de ouro vão grudar na bolha, né? Então, uma parte das partículas grudam na bolha e o resto, que seria a solução, por exemplo, água, interage com a parte de baixo, né, da bolha. Então, se liga, fica mais ou menos assim, ó. Então, passei minha corrente de ar, minhas bolhas de ar, a parte sólida, que é a parte do ouro, interage, por exemplo, na superfície das bolhas, né? Então eu já separei, ó. Beleza? Tá vendo aqui na parte de cima? Então fica aqui em cima. E na parte de baixo fica a minha solução. Então a gente vai conseguir fazer esse tipo de separação por conta das interações intermoleculares. A gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente, mas vamos com calma, beleza? Então, ó, toma cuidado que flotação pode aparecer dessa maneira que eu comentei, né, que é a sedimentação fracionada. Então a gente vai acabar separando por diferença de densidade, flotação entre aspas, tá? Lembra disso, cuidado. Dependendo do vestibular, e quando eu falo assim, dependendo do vestibular, é dependendo da região que a gente vai estar olhando, né? Por exemplo, eu dei uma pesquisada bem grande sobre isso. Exercícios de vestibulares do estado de São Paulo, exercícios de vestibulares do Sul. São bem diferentes quando eles abordam esse tipo de separação, beleza? E aí eu posso ver essa definição aqui, quando eu penso na flotação, que é quando eu passo, que é a definição da literatura, né? Quando eu passo uma bolha de ar e separo o sólido do líquido, beleza? Então é isso. Bora continuar. Então essa daqui é um pouquinho mais complexa, mas se liga, essa aqui é muito sus. Quando eu faço a separação de misturas heterogêneas, né, por separação magnética. Olha que gracinha. Eu fiz uma mistura, né, fofinha de areia com raspa de ferro, e eu sei que o ferro é magnético, né? Vai ter uma interação aí com o ímã. Muito sussa, né? Coloco o ímã interage com o ferro, eu consigo separar isso, né? Então, tipo, eu faço uma imantação, o ferro gruda aqui no ímã, tranquilo, embaixo fica areia. Onde eu posso ver esse tipo de separação que é muito usado, né? Quando eu vou falar da reciclagem de novo, né? Eu posso fazer a reciclagem utilizando a atração por ímã, beleza? Então, eu facilito o processo, é um processo mais rápido, eu não preciso ficar fazendo catação. Então, é muito mais rápido quando eu faço esse processo. Sussa? Agora, bora para a próxima. Essa é um pouquinho mais hard, então vai aumentando o nível de dificuldade. Mas, ó, não é tão difícil. Cristalização fracionada. A ideia aqui na cristalização fracionada está no nome, né? É fazer o cristal. Então, a gente vai fazer o cristal. O que seria fracionado? Em partes. Então, a gente vai formar o cristal por partes. Beleza. Fui lá, fiz uma solução onde eu tenho, por exemplo, dois tipos de sais. Coloco aqui pra gente. Não vamos pensar em sal, não. Vamos pensar em um sal, tipo sal mesmo, sal de cozinha, né? Cloreto de sódio e açúcar. Beleza. Coloco os dois lá, né? Então, dentro da minha solução, então sal de cozinha e açúcar. Aumenta a temperatura disso. Coloco um foguinho aqui, aqueço, 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 aqueço. Por que eu estou aquecendo? Eu estou aquecendo para aumentar o coeficiente de solubilidade, né? Porque o coeficiente de solubilidade depende da temperatura. Então, aumenta a temperatura para deixar todo mundo aqui dentro da minha solução solúvel. Beleza, molejo, tranquilo. Deixei todo mundo solúvel. Tá, legal, mas aí tá vendo? Tem um processo de resfriamento. Esse processo de resfriamento é lento, né? O processo de resfriamento é lento. Vai resfriando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E o que acontece? Quem tem o menor coeficiente de solubilidade precipita primeiro. Então, por exemplo, seria nosso açúcar, né? Coloquei sal e açúcar. Aqueci, todo mundo ficou solúvel. Não consigo enxergar a diferença, né? Uma fase só. Espero, né? Vou diminuir a temperatura devagar, né? Porque senão precipita todo mundo. Esse processo não pode ser rápido de resfriamento e não pode ter choque, né? Beleza.
vai resfriando devagar, aí começa a formar meu primeiro grão de açúcar. Puta, Michael, tranquilo, precipitei meu açúcar aqui, tá? Aí o que eu faço? Faço uma filtração, né? E aí faço a filtração, a parte sólida eu fico com a minha açúcar e na solução eu fico na minha água com sal, beleza? Aí depois a gente vai ver como a gente vai conseguir separar isso depois. Sussa? Então a nossa ideia é formar o cristal de maneiras separadas, né? Então a gente aquece para deixar todo mundo solúvel e depois vai abaixando a temperatura devagarzinho para formar o cristal do cara que é menos solúvel. Tranquilo? Então, ó, toma cuidado com esse, que é um pouquinho hard e é muito parecido com o próximo. O que seria a dissolução fracionada? A dissolução fracionada, se liga, eu fiz uma, na verdade eu tenho dois sólidos, né? Tipo sal e areia, beleza. Aí eu vou lá e coloco um solvente, que no nosso caso seria a água, que ele só consegue solubilizar um tipo de cara. Por exemplo, um tipo de cara, quando eu falo, é o tipo de fórmula, né? Então eu tenho sal e areia. Vou lá e coloco um solvente que só consegue solubilizar um tipo de fórmula, que no caso seria o nosso triângulo. Então se liga, quando eu coloquei a água, ó, veja, o triângulo sumiu, porque agora ele está dentro da solução. Então, coloco um solvente que só consegue solubilizar um tipo de fórmula, um tipo de composto que a gente tem. Entre o sal e a areia, se eu coloquei água, a, a água só consegue solubilizar o sal, beleza? Então é isso, solubilizei o sal, a areia fica aqui no fundo, né? Então, o que tem de diferente para o outro? Para o outro, a gente solubiliza, no outro caso seria a cristalização, né? A gente tem um solvente que solubiliza os dois, a gente aumenta a temperatura e deixa todo mundo solúvel, beleza? Nesse outro caso aqui, que é a dissolução fracionada, a gente só solubiliza um, né? Solubiliza um e faz a filtração, beleza? Então é isso. Faz a filtração, aí a gente ficou com o filtrado, aqui parte sólida fica areia. Aí, lembra que eu comentei que na solução eu ficava com o cara que era solúvel? No nosso caso aqui é o sal, então fica a água e o sal, né? Como que eu consigo para recuperar? Como eu faço para recuperar o sal? Eu faço o processo de evaporação, que eu vou comentar aqui daqui a pouco, né? Beleza? Sussa? Então é isso. Toma cuidado então, tá? É diferente na cristalização. Eu faço uma solução onde eu consigo deixar todo mundo solúvel e vou resfriando devagarzinho, beleza? Nesse outro caso aqui, eu só solubilizo um tipo de fórmula, que nesse caso, nesse exemplo, seria o sal, tá? Então, ó, se liga. Esse aqui é muito massa. Quando eu faço a fusão fracionada, eu tenho, por exemplo, uma liga, né? Nesse caso aqui, eu coloquei, sei lá, o ouro 18 quilates. Então, no ouro 18 quilates, a gente não tem só ouro. Por quê? Porque o ouro, quando a gente vai olhar, né, ele tem uma das propriedades bem massa, é que é bem massa, né? E ele é massa mesmo. E o ouro, então, ele é muito maleável. Então, ele, qualquer contato que eu tiver, qualquer choque físico que eu fizer nele, ele vai se deformar, ele vai amassar. Então, eu não quero fazer um anel, né, bonitão desse e bater em algum lugar, amassar esse anel. Então, o que eu faço? Eu faço uma liga metálica, onde, por exemplo, eu coloco prata, coloco zinco, coloco cobre e faço uma mistura, né, para conseguir deixar essa liga menos maleável, né? Por conta desse contato aí, desse choque, beleza? Então a ideia do ouro 18 quilates é o seguinte: quando eu tenho, por exemplo, o ouro 24 quilates, esse ouro é 100% ouro, né? Essa liga é de 100% ouro. Aí, quando eu tenho o ouro 18 quilates, a gente faz uma regrinha de 3 e a gente vai perceber que essa liga metálica é 75%. Então, quando a gente vai mudando esses quilates, tenta sacar que o 100% ouro é 24 quilates, beleza? Então, ó, o que a gente vai fazer? Para conseguir separar, por exemplo, essa liga aqui que eu falei para vocês que eu tenho ouro e prata, a gente vai fazer uma fusão fracionada. Então, a gente vai separar pelo ponto de fusão de uma maneira mais devagar, né? De fração mesmo, né? Por pedacinhos, né? Então, ó, tenta pensar o seguinte: quando eu penso no ouro e na prata, tem ponto de fusão diferente. É um ponto de fusão distante. Então, eu vou aumentando a temperatura, né? Aquele que tem o menor ponto de fusão muda de estado. Vai do sólido para o líquido, beleza? Sussa? Essa é a ideia. Aí a gente só não consegue fazer isso quando a gente vê misturas eutéticas. A gente vai conversar um pouquinho depois mais para frente. Mas ó, guarda no coração, fusão fracionada, a gente separa por ponto de fusão. Aquele que tem o menor ponto de fusão vai virar líquido primeiro, beleza? Então, ó, guarda no coração, mistura eutética a gente vai ver daqui a pouco. Sussa. Um processo fofão também é a sublimação, né? Lembra lá que era a sublimação? Se liga, ó. A gente tem o S, que é o sólido,
A gente tem o líquido e a gente tem o vapor. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gás, vaporização. Aí quando eu faço essa mudança de sólido para o vapor de uma vez, é sublimação. Então eu tenho a sublimação quando eu vou do sólido para o vapor e eu tenho a sublimação quando eu vou do vapor para o sólido. Dependendo do material, a gente vai ter esse nome de ressublimação. Mas vamos lembrar como sublimação porque é a mesma coisa, tá? Tranquilo? Na literatura, sublimação no processo do sólido para o vapor e do vapor para o sólido é a mesma coisa. Vapor e gás. Lembra que a diferença é o seguinte: quando eu tenho gás, eu não consigo mais liquefazer ele, né? Quando eu tenho vapor, eu consigo fazer esse processo aumentando a temperatura, aumentando a pressão, tá? Então, ó, veja, algumas coisas que eu consigo ver que faz esse processo de sublimação. A sublimação acontece em pressões e temperaturas específicas, né? Então, por exemplo, tem uma mistura lá de iodo e areia. Quero separar o iodo, velho. Se eu quero separar o iodo, eu sei que o iodo sublima a uma pressão e uma temperatura específica, que por coincidência eu consigo fazer isso na temperatura ambiente, né? Nas condições ambientes. O iodo sublima, então do sólido vai para o gás, consigo separar na areia, beleza? Recupero o iodo depois. SUS? Então, ó, onde a gente pode ver a aplicação disso na estampa, né? Na formação de estampa, onde eu vou fazer essa impressão aqui do meu desenho, eu utilizo a tinta, né? Ela tá no formato sólido, aí eu faço esse processo, né? Aumento a temperatura e sublimo a tinta na camisa, né? E eu tenho algumas vantagens quando eu faço esse processo de sublimação, porque aumenta a definição, não perco tanto material, tá? Então, eu tenho a minha tinta em pó, aumenta a temperatura muito disso, né? Faço a sublimação, ela vai para gás, interage aqui com a minha roupa, com a minha camisa, no caso, e depois sublima de novo, volta a ser sólido. Muito louco isso, né? Então, esses aí são os tipos de impressão por sublimação, beleza? Ó, um outro processo muito tranquilo que a gente consegue ver também é a decantação. No caso, eu tenho dois tipos de decantação, né? Eu posso ter decantação sólido-líquido e posso ter decantação líquido-líquido. O exemplo que eu coloco aqui é líquido-líquido. Uma coisa muito importante é que esses líquidos não podem ser miscíveis. O que é ser miscível? É um líquido conseguir misturar com o outro, beleza? Então, para conseguir fazer separação por decantação de líquidos líquidos, eu preciso ter líquidos imiscíveis. São líquidos que não se misturam. Beleza, molejo? Porque eu sei que eles não se misturam. A gente vai ver depois que os líquidos não se misturam por conta da polaridade, né? Então, ó, semelhante dissolve semelhante. Então, o que é polar dissolve o que é polar. O que é apolar dissolve o que é apolar. Então, para eles serem imissíveis, precisa ter polaridade diferente. Então, a gente vai ver isso daí mais para frente também, beleza? Então, ó, só guarda essa ideia. Para fazer decantação, líquido-líquido, eu preciso ter líquidos imissíveis, líquidos que não se misturam. Ó, muito tranquilo de pensar água e óleo, beleza? Água e óleo, eu vou ter a água e o óleo, eles não se misturam. O cara que é menos denso vai estar em cima ou embaixo? Em cima, né? Ele flutua. O cara que é menos denso está em cima e o cara que é mais denso fica embaixo. Aí eu abro o meu funilzinho aqui, né? Abro o meu funil e vou separando aqui, vai escorrer, eu vou recolher o meu líquido aqui embaixo com o becker, beleza? Então, ó, a fase mais densa se deposita no fundo do recipiente. Tranquilo, né? Agora veja, se eu tiver uma separação por decantação sólido-líquido, por exemplo, de novo, ó, exemplo clássico, né? A areia e água. O que acontece com a areia, né? Ela sedimenta e vai para o fundo, de boa, consigo separar, beleza? Ó, eu tenho a centrifugação, que tem a ver com esse processo que eu comentei, né? De sedimentação. Aí eu falei da areia, e aí eu posso ter mais coisas misturadas na areia. Só que aí essas misturas, né? Essas outras coisas que eu posso ter na areia, tem uma densidade mais ou menos parecida. Então, vamos pensar, sei lá, vamos pensar no sangue, que eu acho que é até melhor. Quando a gente vai fazer isso dentro do hospital, né, a gente vai fazer centrifugação do sangue para conseguir dividir pelo menos o plasma, a parte das hemoglobinas, e conseguir fazer essa divisão. Então, o que a gente faz? A densidade é parecida, né? E se a gente fosse deixar agir só pela gravidade, esse processo nem ia acontecer naturalmente. Então, o que a gente faz? Coloca em vários tubos, né? Tubos de ensaio aí, põe na nossa centrífuga. A centrífuga, tenta lembrar na máquina de lavar. A gente não coloca para bater a roupa.
A centrífuga é mais ou menos isso, né? A gente coloca os tubos de ensaio para bater, entre aspas. O que seria isso? Coloca dentro de uma máquina e ela vai começar a girar esses tubos de ensaio. Então a gente vai conseguir separar por densidade. A força centrífuga ajuda a gravidade, faz uma força para baixo e a gente vai conseguir separar por densidade. Então, ó, por exemplo, fui lá, deixei girando um pouco, retiro o sólido roxo. Faço lá, separo, coloco em outro tubo, vou lá de novo, coloco para girar, 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 separo o sólido azul, coloco em outro tubo, só fica a solução com as partículas vermelhas. Giro, 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 precipitou tudo, beleza? Então, a velocidade ajuda a fazer essa separação. Sussa ou não? Agora veja, esse aqui é muito tranquilo e eu gosto muito dela porque vai falar um pouquinho do café. Esse processo é muito massa. Filtração simples, ó. Filtração simples é a mais comum. A gente tem lá um sólido líquido, eu vou lá, passo por um filtro e o que é sólido fica no filtro. Aqui no processo de fabricação aí da nossa solução de café, o que a gente faz? Eu coloco água quente, né? A água quente interage aqui com a semente, eu consigo fazer um processo de extração, faço a extração, retiro o que eu quero aí da minha semente, né? Que é a parte do café. E aí, dessa extração que eu fiz, eu tenho a solução do café misturado com a semente. Aí eu faço o processo de filtração. Aí eu passo no filtro, o restante aqui que eu não vou utilizar fica aqui que é a borra, né, do café, fica no filtro e passa pela solução e eu só tenho um café, beleza? Filtração simples. Mas aí tem um outro processo de filtração, que é a filtração a vácuo. Qual que é a principal diferença de uma para outra, né? Seria a velocidade. Na filtração a vácuo, a velocidade é muito maior. E por que a velocidade da filtração é muito maior? Tenta pensar, quando eu estou fazendo café, demora um certo tempo, né? É meio chato ficar esperando, né? Agora imagina, eu estou no laboratório, tenho pressa, preciso fazer várias coisas, eu não posso ficar esperando esse tempo. Então, na filtração a vácuo, a gente utiliza alguns recursos a mais, que seria essa mangueira, essa bomba a vácuo, e aí o funil de Buchner é um pouquinho diferente desse funil, né? A gente colocaria um funil simples, aqui nesse caso eu não coloquei, mas seria um funil simples que a gente só colocaria o papel de filtro. Então a gente utiliza um funil de Buchner e coloca o papel de filtro aqui, faz um recortinho no papel e coloca ele aqui, beleza? Aí, dentro do Kitasato, a gente coloca a mangueira, né? Essa mangueira vai conseguir retirar o ar daqui de dentro. A gente faz uma sucção e tenta fazer um vácuo aqui dentro, né? Não seria um vácuo perfeito, porque é impossível. Mas a gente faz o vácuo aqui dentro. Por quê? Qual que é a ideia de fazer esse vácuo? Quando a gente retira o ar daqui de dentro, a pressão atmosférica faz uma força aqui para dentro, né? Para empurrar ar de novo. Só que aí, quando ela empurra o ar, ela empurra a nossa solução, então ela acelera esse processo. Então, ó, imagina, empurrei ar, entrou, retirei ar, empurrei ar, retiro o ar, empurrei ar, retiro o ar. Então, esse processo de retirar o ar faz que a pressão atmosférica empurre ar e empurre solução. Então, acelere o processo. Sussa? Então, a diferença é que isso daqui só tem ação da gravidade, né? Então, vai lá, tá agindo a gravidade, é mais demorado. Aqui eu tenho a ação da gravidade, mas eu tenho uma forcinha. Essa força que eu estou utilizando aí é a retirada de ar de dentro do quitaçado. A pressão atmosférica empurra ar, e nesse processo de empurrar ar, eu empurro solução também, beleza? Então diminui a resistência do ar e o processo acontece de uma maneira mais rápida, beleza? Então, ó, guarda no coração, separação de misturas heterogêneas é um pouco mais sussa, você precisa estar manjando. Vamos fazer a questão 1 aí da apostila. Bora? É o seguinte, veja, o que você vai precisar saber, né? Os exercícios vão aparecer mais ou menos nessa linha. Ele vai dar para vocês vários tipos de misturas, né? Primeira coisa, a gente precisa conseguir identificar se a mistura é homogênea ou heterogênea. Nesse caso aqui são todas heterogêneas, beleza. Gasolina e água, fiz essa mistura. Aí eu preciso perceber como que vai ficar isso, né? Como eu falei, se é heterogênea, eu vou ter duas fases, né? Gasolina e água, duas fases, gasolina e areia, duas fases, só que aí nesse caso, líquido sólido. Essa mistura de papinha de farinha é também sólido líquido, mas ele é mais batidinho, né? É difícil de separar. E partículas sedimentadas. Ó, então veja, gasolina e água, eu consigo enxergar a diferença, né? Tipo, imagina água e óleo. Então, eu consigo fazer essa separação pelo funil. Eu consigo fazer a diferença, eu coloco isso daqui dentro do meu funil, abro aqui, ó, a torneirinha e consigo fazer a separação. Agora, a gasolina e areia é sussa, ó, de separar, faz pelo filtro, né? Então, filtração simples, eu coloco aqui o meu funilzinho, coloco o meu papel de filtro, passo aqui, a areia fica presa, a gasolina fica aqui embaixo, né?
tranquilão. Agora veja, mistura tipo papinha de farinha. Eu não ia conseguir fazer aqui, ó, se fosse na filtração simples, né? Ia ficar um tempão e eu nem ia conseguir fazer. Eu precisava ter uma força para conseguir apertar a papinha de farinha e extrair a água, né? Imagina. Então, faria mais sentido eu utilizar a filtração a vácuo, né? Que utiliza o funil de Buchner, onde eu comentei agora há pouco, que a pressão atmosférica faz uma força aqui para dentro. Então, seria mais ou menos isso. Eu estaria tipo apertando a papinha e retirando a água da papinha. Então a farinha ia ficar aqui em cima e a água que estaria meio que fazendo essa massa ficaria aqui no frasco do quitasato, beleza? Aí essa partícula sedimentada seria tipo sólido e gás. Então eu consigo fazer essa filtração por aspirador de pó. Sussa? Então, ó, dá uma olhada, ver se faz sentido para vocês. Então, funil de Buchner, né? Filtração, desculpa, decantação líquido-líquido. Aí, ó, a gasolina e a areia seria filtração simples, né? Sólido-líquido. Mistura tipo papinha seria sólido-líquido, mas precisaria fazer uma força, precisaria ser mais rápido, então utilizaria a filtração a vácuo. E aí um processo de sólido-gás, um filtro, né? Como aspirador de pó já ia resolver pra gente. Sussa? Agora dá uma olhada nesse. Esse aqui é o seguinte, questão 4 da apostila de vocês. O quadro abaixo apresenta misturas heterogêneas que foram submetidas ao processo de separação especificados. Aí ele me deu aqui as misturas heterogêneas e os processos. Assinale a alternativa que corresponde a uma mistura cujo processo de separação especificado é inadequado. Então, ó, a gente precisa julgar o que é verdadeiro ou o que é falso aqui. Então, ó, água e óleo. Posso fazer por filtração? Não sei, guardei no coração, vamos ver. Grafite e iodo, posso fazer por sublimação porque o iodo sublima, legal. Sucata de ferro e alumínio, separação magnética, putz, ferro não lembra. Mas ó, o alumínio não tem atração magnética, então o ferro tem, então rola fazer. Se os dois fossem atraídos pelo ímã, não rolava, né? Todo mundo ia ser atraído, então o ferro é atraído e o alumínio não. Então, ó, sublimação e separação magnética tá tranquilo. Agora, água e areia, decantação rola também, né? Então, areia decanta, sedimenta e eu consigo separar. O único que não faz sentido seria água e óleo, fazer filtração. Por que não faz sentido? Filtração é só para sólido líquido ou gás sólido. Beleza? Então tem que ter sólido, ó. Líquido, líquido, não consigo fazer separação. Então, filtração. Então, para fazer filtração, eu preciso ter sólido líquido, né? Ou sólido gás. Nesse caso aqui é líquido, líquido, não rola filtrar, né? O que eu poderia fazer para conseguir separar esses caras, né? Eu poderia fazer decantação de líquidos, onde o menos denso ia ficar em cima e o mais denso ficaria embaixo. Aí era só abrir o nosso funil e fazer a separação gracinha, né? Então a alternativa correta aí seria a D. Sussa? Ó, então foi um pouquinho longo, mas bora lá. Separação de misturas é fofinho, gracinha. Eu espero que vocês tentem fazer. Na verdade, eu sei que vocês vão fazer porque vocês são incríveis. A tarefa. Aí eu coloquei para vocês dividir lá, vocês já manjam, né? Tarefa molejinho e tarefa molejão. Eu espero que vocês consigam, na verdade, vocês vão fazer e vão mandar muito bem o molejinho, né? Então, ó, se você teve dificuldade no molejinho, tenta reassistir a aula, vamos trocar essa ideia para a gente conseguir satisfazer o molejinho, pelo menos. O molejão é um pouquinho mais hard, beleza, gente? Então é isso. Então, separação de mistura heterogênea. Acabou, sussa, guarda no coração, treina. E a próxima aula vai ser separação de mistura homogênea. Se tiver dúvida, troca ideia comigo, vamos tentar se ajudar, fazer essa caminhada ser um pouquinho mais leve e vamos conversando, tá? Vamos passar por isso de uma maneira tranquila, beleza? Tamo junto, eu espero que eu tenha ajudado vocês e é isso. Beijinho no coração de cada um.